Rapaz, o caso Juan Macário, aquele rapaz que ele confessou que estava embriagado no dia do assassinato, que foi um assassinato, e havia ingerido que remédio controlado. Ele disse no depoimento dele, está preso onde quer, se apresentou quando quis, e agora quer que o júri vá lá para Catolé. Porque Catolé é mais seguro que João Pessoa, viu? Catolé tem um efetivo maior, Catolé tem helicóptero, Catolé tem a Rotan, tem o BOP, tem várias equipes, tem a central de polícia grande, né? Catolé é muito mais seguro. Catolé, a região de Catolé, em 3 dias mataram 4. Mas o advogado disse que quer desaforar para lá, porque é melhor, é mais seguro. João Pessoa não tem segurança nenhuma, viu? João Pessoa tem 2 batalhões, tem várias delegacias, mas não tem condições de manter a integridade desse cidadão do bem, que é Juan Macário. Esse rapaz é rapaz do bem. E a família de Kelton, não é, do nosso motoboy, ainda hoje chora. Ao contrário, um dos membros ainda ia ser processado pela família do Juan. Agora... Olá, forte abraço a você e a todos da TV Arapã. Nós estamos aqui no escritório de advocacia do advogado de Juan Macário. Ele procurou a imprensa com o pai para dar um esclarecimento. Há um bom tempo que a imprensa procura o doutor Genival Veloso, mas ele preferiu falar agora, depois de Juan Macário estar à disposição da justiça. Se faz necessário esclarecer alguns pontos. Primeiro, dizer que o processo em si, as garantias processuais, as prerrogativas pelas quais o réu acusado tinha e tem o seu direito, não deixou de ser contaminada, não deixou de ser azedadas em função de todo esse burburinho, de todo esse clamor que se fez em torno desse caso, que nada mais foi, evidentemente, é um caso sério, se ceifou uma vida, houve um óbito, mas nada diferente de tantos outros casos que se acontecem no dia a dia, em toda semana, e com tantos outros famosos que já aconteceram casos desses aqui na Paraíba, e cujo caminho tem sido completamente diferente. Até a minha condição de advogado foi, inclusive, peçonhada, foi enxovalhada, como se o advogado não pudesse advogar para quem ele entendesse que fosse certo, né? E é importante que se diga inicialmente que o advogado ele não defende o crime. A família não está defendendo o crime. O advogado, a família, eles defendem as prerrogativas que o réu tem de se defender. E defende a possibilidade dele se valer de todos os recursos que a lei permite, de se utilizar de todas as provas admitidas em direito. Pessoal, é normal. O advogado disse que acontece. Quando é que você lembra que uma pessoa imprime uma velocidade de 163 quilômetros numa via que a máxima velocidade é 50, fura de forma deliberada, vários sinais vermelhos e mata um pai de família? Isso é normal? Ele quer dizer que isso é normal? Ou estou entendendo diferente? Então, do jeito que vai, quem vai ser punido no céu vai ser Kelton. Kelton, vamos chamar Kelton de volta. Kelton, volta e tu vai ser preso aqui na terra, porque do jeito que vai ser assim. Isso é um santo esse rapaz, né? Nem conheço a família, nem quero conhecer, nem tem nada contra ninguém. Mas é normal ir. Olha as imagens, mostra aí as imagens. Olha a velocidade. Isso é normal? O pai quer a liberdade? De quem? De Juan? Vamos de volta para falar do caso Juan Macário. Vamos falar agora com o pai dele, o senhor Roberto Martins.
Ele procurou a imprensa e agora vai dar a versão como pai dos fatos que envolvem o filho dele, que naquela noite terminou batendo, estava em alta velocidade e vitimou um motoboy. Senhor Roberto, primeiro agradecer ao senhor. Qual a sua versão como pai e os fatos que envolvem o seu filho neste acidente? A versão é que, na minha opinião, todos os direitos de Juan estão sendo violados. Até porque ele tem todo o direito de responder em liberdade. A gente tem visto aí tantos outros casos, todos a lei funcionou respondendo em liberdade, enquanto Juan não está tendo esse direito. Então o que a gente está correndo atrás é disso, é que ele tenha o direito de responder em liberdade. O fato em si que envolveu seu filho, qual a sua avaliação em ver aquelas imagens, ele em alta velocidade, inclusive com bebidas dentro do carro? Qual a sua avaliação de ver o seu filho ter se envolvido num acidente como esse? Falta de conselho? O que é que o senhor pode relatar de uma situação como essa? Como pai, o senhor ficou surpreso com essa atitude dele? Falta de conselho não é, mas o caso dele eu vejo como igual a tantos outros, que acontece todos os dias. A diferença é simplesmente que ele tinha uma câmera dentro do carro. Então, é a única diferença que tem, mas a gente vê como um caso triste. Eu queria a família, eu quero a família do Kelton, rapaz. Rubens, ao vivo, rapaz, eu vou tirar meu paletó, rasgar aqui. É normal? Todo dia acontece isso, é? Todo dia? É porque aqui nós temos muito apresentador frouxo e repórter frouxo. Pelo amor de Deus, rapaz. Podia ter sido Vinícius Henrique aí, que pilotava a moto. Poderia ter sido você, poderia ter sido Caicai. Caicai caía antes, esse escapava. Porque Caicai, em um negócio desse, ele cai antes, né? Rubens Júnior, pelo amor de Deus, rapaz. É revoltante, né, Vinícius? Muito boa noite para você, amigos do Rota da Notícia. Nós vimos justamente ouvir a viúva do Kelton Marques, que é quem mais está além dos pais. Os filhos é quem verdadeiramente estão sofrendo mais a ausência do filho. Este fato chocou toda a população pela forma como aconteceu. A alta velocidade do veículo empreendida. O que mais chama a atenção é que, com o impacto da batida do veículo, né, o suspeito, o acusado, o Amacário, ele sai correndo, sai ileso, sem sofrer sequer um arranhão, né, apesar do impacto da batida. Eu vou conversar com a viúva do Kel, hein? Ao vivo, com a Tatiana, que está aqui comigo. Por favor, Tatiana, obrigado por nos atender, né, de forma exclusiva, você. Como é que você, né, que para poder ainda cumprir esse papel de mãe e pai, né, que eu acho que é quem mais está sentindo essa luta toda desde a partida trágica do Kelton. Como é que você viu hoje as declarações dos familiares pedindo a liberdade do Amacário para que ele possa responder em liberdade, né, pela morte do seu esposo, né? Boa noite. É que a gente pode aí dizer uma boa noite para você depois de tanta pressão e tudo que vocês têm passado. Boa noite. Boa noite a todos. E obrigada por estar presente aqui. Na verdade, Rubens Júnior, eu fui pega de surpresa. Eu estava trabalhando quando começaram a me ligar dizendo que o pai do Juan estava na TV dando uma coletiva juntamente com o advogado dele. Quando eu vi, foi vergonhoso. Na verdade, o pai dele deveria ter vergonha de ter ido à TV pedir o que ele pediu, que o filho dele responda em liberdade. Vergonhoso. Por que ele não procurou a TV? Porque ele não procurou a polícia quando o filho dele estava foragido da justiça para entregar o filho dele. Aí agora ele quer pedir que o filho dele seja solto. De jeito nenhum. Ele tem que pagar pelo que ele cometeu. O crime que ele cometeu, meu marido, ele tirou uma vida de um pai de família. O filho dele tá preso, mas uma hora ele vai ser solto. Uma hora ele vai voltar para casa, vai voltar para os braços do pai, da mãe, do filho dele. O meu marido não. O meu marido foi assassinado, ele tirou a vida de um pai de família. O meu marido estava trabalhando para dar uma vida melhor para mim e para as minhas filhas. Até hoje, falar, eu me emociono.
Tem sido difícil. Muito difícil, muito difícil. Só eu sei o que eu passo. O meu marido era meu marido, amigo, companheiro, presente em tudo. Maravilhoso pai. Minha filha completou 12 anos agora, semana passada. E o meu marido completaria dia 18 agora de fevereiro. Então é mais difícil ainda estar dando essa entrevista falando sobre a morte dele, sobre o assassinato dele, na verdade. Então o pedido é que ele vá à júri popular, que ele pague pelo que ele cometeu. Ele tirou a vida de um homem de bem e ele tem que ser preso. O que chamou a atenção da família é que, apesar do período todo, né, que ele ficou quase um ano foragido, para depois sim ser encontrado e estar detido para responder pela morte do Kelton Marques. Então, toda essa declaração hoje pegou vocês de surpresa, né, de fato. Vocês conversaram com o advogado de vocês, viram qual é a possibilidade de realmente ele conseguir a liberdade? Eu conversei sim com o doutor Luiz Pereira, que falou que não afeta em nada. Na verdade, o advogado está pedindo, ele está tentando convencer a sociedade de que Juan também é vítima. Ele não é vítima, a vítima sou eu, as minhas filhas, a minha sogra, meu marido foi vítima do assassino do Juan Macário, que passou a noite bebendo, meu marido passou a noite trabalhando. Ainda veio com a história de que toma remédio controlado e que está com ansiedade. Não, ele não sabe o que é ansiedade. Ansiedade sabe o que é ansiedade da minha filha de 12 anos, que adquiriu ansiedade depois da morte do pai. Quantas vezes eu já levei minha filha no hospital se tremendo, sem sentir as pernas, com dor, chego no hospital, é ansiedade pela perda do pai. O filho dele não sabe o que é isso, não. A hora que ele quiser, dia dos pais, ele vai estar com o filhinho dele, ele vai estar com o pai dele. Minhas filhas não vão estar mais com os pais, com o pai delas. Que, obviamente, que você não está aqui querendo culpar o filho dele, obviamente. Você está apenas fazendo uma suposição hipotética, mostrando a diferença de que, apesar de estar preso, mas ainda há presença física, né? Isso, para a gente deixar isso bem dividido e que você não está querendo culpar ninguém pelo ato do Juan Macário, nem sequer, nem ao menos o filho dele tem nada a ver com essa história, né? Não, o culpado é o Juan Macário. O culpado é o Juan, só ele é o culpado, que ele foi quem ocasionou a morte do meu marido e só ele poderia ter evitado se ele não tivesse avançado o sinal vermelho a 163 km por hora e ter tirado a vida do meu marido. Só ele é o culpado disso e ele tem que pagar por isso. Muito obrigado por nos receber, por confiar na equipe da TV Arapuã. O Vinícius está lá no estúdio agradecendo pela gentileza de você nos receber. E é claro, tenha sempre o espaço lá com a equipe, né, da TV, de toda a TV Arapuã, para estar aqui ouvindo vocês sempre que necessário. Obrigada a vocês também. Obrigado. É importante, conversamos com a viúva do Kelton Marques, como ela bem disse, que tem realmente vivido momentos difíceis com a ausência do Kelton. E agora é aguardar o desenrolar dessa história e ter muitos capítulos a serem escritos. Com imagens do Ternurinha da TV Paraibana, Ulisses Ferreira, repórter Rubens Júnior, bonitão para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Eu volto aos estúdios com você, campeão Vinícius Henriques. Muito obrigado. Olha, graças a Deus, a minha credibilidade, a gente não tem dinheiro, eu sou uma pessoa simples, vive no limite financeiro. Mas uma coisa eu tenho muita hombridade, eu tenho certeza e credibilidade. Esse rapaz aqui é um assassino, o Juan Macário, que na verdade nem de Macário o nome dele tem, ele adotou do avô, que não tem nada a ver com isso. Não quero entrar nesse método, mas ele adotou, o nome dele não é Juan Macário, é Juan tal, parece que é Juan Ferreira. Tudo bem. Caramba, em vez de a família do assassino tentar amenizar, fica pagando fogo com gasolina. Eu nunca vi isso na vida. Aqui houve um assassinato de uma pessoa pobre com 6 filhinhos de papai, lá no crime do Bambu. Eu era menino, mas eu lembro na época o saudoso radialista, um dos melhores, Enoque Pelágio do Carmo. Ele era o top, e ele dizia a todo momento, né, quando ele falava, a família das pessoas que eram acusadas tentando consertar o erro do filho num sentido bom da palavra, né? Aqui é o contrário. Dizer que um pai, dizer que todo dia acontece isso é até revoltante. Olha, eu não conheço ninguém,
não é nada pessoal, não tenho nada pessoal contra ninguém, até porque também, como advogado tem a profissão dele, eu também tenho a minha, não é? Caramba.